mais poderosa do que todos os exércitos do mundo, é uma ideia cujo tempo tenha chegado. Pensamento de Victor Hugo, o grande poeta da legenda dos séculos. Esta ideia só pode ser o novo mandamento de Jesus. É a ideia das ideias. É a ideia máxima. É a última palavra deste final de ciclo, porque é o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. E haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo de Deus, que nos deu seu novo mandamento. E sem esse novo mandamento revelado, não há mais política, não há mais ciência, não há mais filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora Jesus está voltando, como prometeu. E é por isso que levamos a todo o Brasil e a todo o mundo, pelas ondas hertzianas, o Apocalipse do Cristo segundo São João. O último livro da Bíblia Sagrada. O livro das profecias finais. Da igreja de Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Tens a reputação de que estás vivo e entretanto estás morto. Sê vigilante. Confirma os restos que estavam para morrer, pois não acho as tuas obras completas diante de meu Deus. Lembra-te, portanto, do que recebeste e ouviste. Guarda o bem, faze penitência, porque se não vigiares, virei a ti como vem um ladrão, isto é, não saberás a que horas eu virei a ti. Mas tens alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes. Esses andarão comigo com vestiduras brancas, porque disso eles são dignos. Aquele que vencer será vestido assim, vestiduras brancas. E eu não apagarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. De que estás vivo e entretanto estás morto.
ao anjo da igreja de Sardes. Que era mesmo Sardes? Vamos passar o espanador na memória? Exatamente, Sardes, metrópole da Lídia, na Ásia Menor. Por sinal, uma cidade entregue a todos os prazeres, lá na colina de Tmolos. E aí residiam muitos judeus. Mas diz a voz: tens apenas a reputação de estar vivo, mas na verdade estás morto. Mas que significa, na primeira volta cíclica do Apocalipse, este estás morto? Morto em ti mesmo e em grande parte dos teus membros. Isto é, dos teus súditos, se és um rei ou governante, ou dos teus fiéis, se és um líder religioso. Estão vendo a profundidade do Apocalipse já na primeira volta? Endereçado aos contemporâneos do evangelista profeta? Na frase das Escrituras, viver é estar na graça de Deus. Isto é, dar frutos de boas obras. Porque aí é que Jesus explica, não adianta aparentar. O povo julga pelas obras. Viver é estar na graça de Deus, dando frutos de caridade. Morrer é viver no erro, na negligência, na inveja. Inveja matou Caim. É claro, Caim matou Abel, mas pela lei teve que ser morto. Portanto, a inveja matou Caim. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Guarda o bem, faze penitência. Porque se não vigiares, virei a ti como vem um ladrão. Não saberás a que horas eu virei a ti. Mas tens alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes. E esses andarão comigo em vestiduras brancas, porque são dignos disto. Então qual é o remédio? Refletir, ajoelhar-se diante de Deus, pedir perdão pelos erros praticados e começar tudo de novo. Ser vigilante, confirma os restos que estavam para morrer. Isto aqui é uma expressão chamada hebraica, é um hebraísmo. Restos que estavam para morrer. Esses restos eram aqueles que estavam sãos e vivos, como os de que fala o evangelista no versículo 4. É a universalidade que não admite exceção. A parada é dura. Podemos brincar com as coisas de Deus. Por isso, no seu Evangelho, segundo São Mateus, o que é que vamos encontrar no capítulo 24? Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se chegaram a ele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus falou: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: Senhor Jesus, declara-nos quando acontecerão essas coisas e para o sinal da tua volta e do fim do mundo. Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E haveis ouvir falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque
se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Mas tudo isso ainda é o princípio das dores. Sereis entregues à tribulação, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e se trairão uns aos outros se odiarão, e hão de se levantar muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Meu evangelho será pregado a todas as nações, a todos os povos. Só então virá o fim. Quando Jesus diz evangelho, claro, inclui o Apocalipse, que é o seu evangelho moderno. Porque sem o Apocalipse, os 4 evangelhos estariam mutilados. É o evangelho unificado, como faz a LBV, incluindo o Apocalipse, que é o livro mais importante da história do Cristo nas suas relações com os homens. No evangelho nós vimos um Jesus derrotado, né? Embora tivesse ressuscitado, teve que subir logo, né? Como que tangido pelos inimigos. No Apocalipse não, a coisa é diferente. Jesus volta com seus santos anjos e todos terão de enfrentá-lo, inclusive aqueles que o trespassaram, isto é, os crucificadores. É o livro da glória eterna do Cristo, Apocalipse de Jesus, segundo São João. Todos venceremos com ele. Vale a pena enfrentar o anticristo, porque todos venceremos com Cristo de Deus. Ele disse ali, deixou bem claro: sereis odiados por causa do meu nome. Muitos procurarão matar-vos, pensando prestar um serviço agradável a Deus. São os fanáticos sectários fiéis de cabresto. Deus se compadeça. Mas há compensações. E a mensagem para você, meu amigo, é a vitória da vida. Pobre de ti se pensas ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda muito antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno, irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que, certo em si, vai firme em frente,
com a decisão firmada em sua mente.